ar, pela sua Unirádio, Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Para que serve a religião, senão para tornar o homem melhor? O que os pais esperam de um filho a quem deram excesso de mimos? Como nossos entes queridos recebem as flores que lhes colocamos no túmulo? O que leva as pessoas a acreditarem em Deus e na continuidade da vida após a morte? Em que as aulas de evangelização infantil podem ajudar as crianças? Assistidos do Lar Meimei foram orientados nesta semana sobre acidentes domésticos. Caminho de Damasco realizará 2 palestras comemorativas neste mês. Lar Meimei se prepara para a sua tradicional feira do Natal em dezembro. Ouvinte, muito bom dia. São 11h31 em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. uniradio.com.br, repetindo, uniradio.com.br. E atenção, além de acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. E atenção, ouvinte, para o novo e-mail do programa Momento Espírita, que você pode acessar a partir de hoje. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o e-mail do programa Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp continua o mesmo, 997-512397, da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. O livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Simão Pedro e os Primeiros Cristãos, do Espírito José, recebido pela médium Léa Caruso. É uma história que envolve o drama dos seguidores de Jesus numa época de traição e de vingança, mas de muita fé e de amor. Simão Pedro e os Primeiros Cristãos é da editora Aide e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ligue para o telefone fixo 3471-0700, aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares. Da Vivo, que é o 997-512397, ou da TIM, que é o 981-792405. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro Simão Pedro e os Primeiros Cristãos. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua pergunta. Lembre-se, o novo e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição de número 2218 de Momento Espírita, há 45 anos no ar. O Gustavo Souza é responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Juliana e Cid, com participações do Marco Antônio, do Maris e da Sônia. Na secretaria estão o Maris e o Eduardo. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte do Momento Espírita, muito bom dia.
Um projeto internacional de pesquisa que durou 3 anos foi realizado em 20 países e dirigido por acadêmicos da Universidade de Oxford, Inglaterra. Sugere que nós, seres humanos, trazemos uma tendência natural para acreditar na vida depois da morte. Estudos realizados com crianças e adultos revelaram, por exemplo, que pessoas de muitas e variadas culturas acreditam instintivamente que sua mente, seu espírito e sua alma continuarão a existir depois desta vida. Desse estudo, os investigadores concluíram que a religiosidade existe para favorecer a cooperação social e que ela nunca será erradicada, pois nela estão as raízes do pensamento humano. Isso nos leva a concluir que é fácil crer na continuidade da vida, pois essa crença faz parte de nossa natureza e, portanto, está inserida em nosso DNA. Porém, há quem insista em contrariar a crença geral, afirmando em alto e bom tom que a vida é só esta que estamos vivendo aqui e agora e que depois da morte não existe nada além do cadáver que vai se decompor e voltar à terra. A questão que colocamos é a seguinte: será que essas pessoas que parecem negar com tanta convicção a imortalidade da alma realmente acreditam no que falam? Dizemos isso porque alguns neurologistas constataram em seus experimentos que existe no cérebro que eles chamam de ponto de Deus, região que é ativada quando a pessoa faz uma prece ou se dedica a alguma atividade religiosa. Antes deles, respeitáveis geneticistas já haviam afirmado que existe também o gene de Deus, como é o caso do biólogo americano Dean Hammer, doutor pela Universidade de Harvard e autor do livro O Gene de Deus, já editado no Brasil. Ora, se realmente existe tudo isso em nosso corpo, o que demonstraria a facilidade com que as pessoas desenvolvem sua crença em Deus e na imortalidade? Será que aqueles que se dizem incrédulos não contam com esse ponto ou não têm esse determinado gene e é por isso que não creem? Ou será que eles, embora arrastados para a crença, negam-se a crer, lutam para não crer? Será que essas pessoas têm medo do que pode vir depois da vida e por isso procuram negar para si mesmas algo que tanto os incomoda? Pensemos sobre isso. É nos meios científicos onde se encontra a maior percentagem de ateus, ou pelo menos dos que assim se proclamam. Muitos cientistas têm um medo apavorante da religião, parte porque a igreja os perseguiu por muito tempo. Temos exemplos lamentáveis na história, parte porque esses não podem admitir que a fé possa ter um grande poder, parte porque a ciência vem modificando profundamente o panorama do mundo, impondo-se pela força da razão. Todavia, o único poder que a ciência ainda não demonstrou é sobre a alma humana. Ela pode nos dar tudo, todo o conforto material e todas as facilidades possíveis, mas ela não pode nos dar paz, serenidade e enlevo espiritual, principalmente nas horas mais amargas da vida, quando precisamos de amor. Por outro lado, não podemos ignorar que muitos homens da ciência que se voltam contra a religião estão lhe devolvendo a forma preconceituosa e desprezível com que sempre foram por ela tratados e certamente não querem dar o braço a torcer. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira participação de hoje. E a nossa habitual ouvinte, a Tatiane Duarte Vieira, deixou-nos a seguinte pergunta: no que o fato de os pais encaminharem seus filhos à evangelização pode ajudá-los na sua educação? Esta é uma questão urgente, Tatiane. Merece ser sempre lembrada e discutida em todos os níveis da sociedade, pois se refere à formação de nossos filhos.
Queremos que eles venham a constituir uma sociedade mais justa, mais solidária e mais humana do que esta que conhecemos. Hoje, podemos dizer que há muita preocupação nesse sentido, pois os últimos anos ou as últimas décadas vêm apresentando problemas preocupantes em relação ao comportamento de jovens e adultos. O materialismo tomou conta da sociedade. Falamos sobre os interesses exclusivamente materiais que predominam em nossas vidas, fazendo com que as crianças já cresçam num ambiente em que se valoriza mais o dinheiro que as pessoas, mais as regalias individuais do que as condições de vida da população. Um considerável contingente de crianças, sobretudo das camadas mais pobres, se envolve desde cedo com o consumo e com o tráfico de drogas. As estatísticas demonstram que tem crescido a taxa de homicídio entre jovens. Nos últimos 10 anos, houve um aumento considerável de mortes de indivíduos na faixa de 18 a 29 anos. E nós sabemos que a maioria dessas mortes está ligada às drogas em que o jovem é envolvido e não consegue se libertar. Os pais precisam ficar atentos a essa grave questão. Quanto mais fixarmos nossos interesses nas vantagens materiais e imediatas da vida, mais cresce o individualismo, mais disputa e mais violência haverá na sociedade. E essa violência, que hoje explode por toda parte, não pode ser contida apenas pela ação repressiva da polícia ou pelas exigências da lei. Há urgência em trabalharmos melhor a educação. A educação, aliada aos esforços dos governos e das comunidades para oferecer melhores condições de vida às camadas menos favorecidas da população, constitui um grande preventivo contra a violência e a morte prematura dos jovens. Veja o que está acontecendo nas escolas hoje, onde crianças e adolescentes já não demonstram disposição para aprender. Antes se rebelam contra o ensino. Professores são assintosamente desrespeitados e até agredidos, enquanto a família, em muitos casos, permanece alheia ou indiferente, como se ela nada tivesse a ver com a educação moral de seus filhos. É hora de unirmos todas as agências educativas da sociedade, começando da família, para encarar de frente essa situação. Com certeza, se queremos uma sociedade mais justa, mais humana e menos violenta, temos de pensar em melhorar o homem desde sua infância, pois são os homens que compõem a sociedade. Mas, para melhorar o homem, precisamos envidar esforços para dar uma educação adequada às crianças e aos jovens. E essa educação não pode estar afastada dos ideais do bem, do amor e da fraternidade. Daí a necessidade e a importância da formação espiritual de nossos filhos, que sem dúvida deve começar em casa, com o esforço dos pais em lhes propiciar oportunidade de aprender. No meio espírita, existem as atividades mais conhecidas por evangelização, voltadas especificamente à criança e ao adolescente, com a finalidade de ajudá-los a desenvolver bons sentimentos em relação ao próximo e à sociedade em geral. A concepção de Deus e a ideia da imortalidade são as bases fundamentais das religiões, e sobre essas bases se assentam os valores morais que queremos sejam estimulados na mente infantil desde cedo, pois a infância é o momento mais propício para semearmos a boa educação. Depois da infância, tudo se torna mais difícil quando se trata de cultivar valores espirituais e morais superiores. Aqui em Garça, o Centro Espírita Caminho de Damasco mantém aulas de evangelização infanto-juvenil aos sábados, às 14 horas, no Lar Meimei. Mas as diversas casas espíritas da cidade e as demais comunidades religiosas também estão preocupadas com a espiritualidade da criança, pois o que há de comum entre as religiões é o propósito de formar o homem de bem, que é aquele que mais se aproxima do modelo que Jesus nos apresentou. Todavia, a evangelização é um agente de educação, mas não é a única e tampouco a mais importante. Ela deve servir de complemento à ação educativa que os pais ou responsáveis devem desenvolver em casa com as crianças. A expressão mais ampla da educação é a vivência do dia a dia, não só em relação ao que os pais falam e aconselham, mas sobretudo às suas atitudes e condutas diárias, pois o exemplo vale mais do que as palavras.
Assim, pais que pretendem dar uma formação religiosa aos filhos, seja qual for a sua religião, devem procurar vivenciar seus princípios dentro de casa primeiramente. As crianças aprendem mais com o que fazemos do que com o que falamos. O fazer está na vida prática, envolve as mais diversas situações e provoca as mais distintas emoções. É com isso que a criança aprende. A criança aprende, por exemplo, quando ouve os adultos conversarem, quando vê os pais trabalharem, quando presenciam uma discussão entre eles ou quando observam a forma como eles costumam resolver seus problemas. Ela aprende mais nas situações difíceis do dia a dia do que nas horas tranquilas, porque esses momentos são os que mais marcam a nossa vida, os que deixam impressões mais profundas em nossa alma. Logo, Tatiane, encaminhar os filhos à evangelização é importante, mas não basta. Como diz o ditado popular, a educação vem do berço. É a disposição dos pais e seu envolvimento com os ideais da doutrina que sustentarão, de fato, a educação moral de seus filhos. Os evangelizadores se encarregam de dar informações e criar um ambiente que estimule bons sentimentos. Mas os pais é que, na verdade, vão agir auxiliando os filhos na solução de problemas, apontando caminhos e estabelecendo limites, principalmente as tendências que precisam ser educadas. A evangelização é uma escola de solidariedade e uma oportunidade para a criança tomar contato com os ideais de Jesus sob a luz da doutrina espírita. Atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou pelos celulares. O da Viva é o 997-512397 e o da TIM 981792405. E lembre-se, pelo telefone da Vivo, o 997-512397, você também pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Então participe. E a Tatiane Duarte Vieira ainda nos faz outra pergunta sobre educação. O que pode acontecer com a criança cujos pais a tratam com excesso de mimos e fazem todas as suas vontades? No passado, Tatiane, a forma como os pais tratavam as crianças era excessivamente rígida, e essa rigidez lhes causava sérios problemas. Entendia-se, então, que a criança tinha que ser tratada como um adulto, não se levando em conta que ela estava em desenvolvimento intelectual e moral, e não podia assimilar de pronto os conceitos de vida que somente um adulto, com toda a sua experiência de vida, pode alcançar. A rigidez se justificava pelo medo que a criança crescesse com um comportamento inadequado e se tornasse um adulto problemático. Na verdade, a forma muito severa de educação do passado, em que se usava de castigos físicos e excesso de exigências, muitas vezes acabava por desencadear outros problemas. Pois uma criança submetida a uma educação muito rígida, dependendo das tendências do espírito, podia apresentar dois tipos de problemas. Ou ela se tornava uma pessoa excessivamente submissa e dependente, ou se tornava uma pessoa insatisfeita e revoltada, dois comportamentos que não interessam a ninguém. Com o tempo, houve uma revolução na forma de entender o que é melhor para a criança. Contudo, passou-se de um extremo para o outro. De uma educação rígida, muitos passaram a cultivar uma educação completamente liberal, onde os pais procuravam não interferir na vontade da criança, cobrindo-a de mimos e deixando que ela sempre tomasse as próprias decisões. Este é o outro lado negativo da questão, que também não ajuda o espírito na sua evolução. O espírito reencarna justamente para aprender a se ajustar à vida de relações com as pessoas e com o mundo, e por isso mesmo, sua educação deve pautar pelo equilíbrio. São as tendências do espírito que contribuem para que ele reaja desta ou daquela maneira diante de um determinado tipo de educação. Espíritos tímidos, que já vêm do passado com experiências de submissão, se tratados com rigidez, tornam-se mais tímidos ainda. Espíritos rebeldes, ao receber esse mesmo tipo de educação, aproveitam-se da liberdade que não sabem usar para cair em excessos.
Desse modo, os pais devem entender que a educação deverá se desenvolver de acordo com a personalidade da criança. Pais que dão excesso de proteção e sempre fazem a vontade dos filhos, com certeza terão surpresas desagradáveis no futuro. A mais preciosa qualidade dos pais, portanto, é saber lidar com essas diferenças de maneira a dosar autoridade e liberdade, pois todos nós, na condição em que vivemos na Terra, precisamos aprender a obedecer e a usar de liberdade ao mesmo tempo. Dependendo do momento, devemos nos submeter à decisão de quem está mais preparado para a vida, mas também devemos desenvolver na vida a capacidade de tomar decisões, de escolher nosso próprio caminho e de assumir responsabilidades. Do ponto de vista educacional, a melhor ação dos pais está no equilíbrio, mas para que eles possam agir assim, precisam ter uma noção mais ampla da vida, começando por analisar a si mesmos, pois eles próprios são frutos de uma educação. A criança é um espírito iniciando uma nova jornada. Ela vem com tendências mais ou menos boas, mais ou menos ruins, que precisam ser identificadas desde cedo. Nem o abuso de autoridade por parte dos pais, nem o excesso de carinho podem ajudar. Pelo contrário, se não devemos usar de uma rigidez inflexível no trato com as crianças, não devemos também oferecer-lhes um campo totalmente aberto à sua vontade, pois o papel dos pais é conduzi-las com discernimento e equilíbrio. Emmanuel nos aconselha a tratar da criança com energia e brandura ao mesmo tempo. A próxima questão vem da Joana Dark Lourenço, que, por telefone, perguntou o seguinte: como nossos entes queridos, que já partiram, recebem as flores que levamos aos seus túmulos? No Livro dos Espíritos, Joana, há uma série de questões em torno da homenagem que fazemos aos nossos entes queridos que já partiram. Por ali, podemos perceber que a reação dos espíritos às manifestações de respeito e carinho dos que ficaram é sempre positiva, do mesmo modo que aqui entre nós, os encarnados, recebemos homenagens de pessoas que nos amam por meio de um cumprimento ou de um abraço. Logo, a homenagem em si é sempre bem-vinda, quando parte de corações sinceros, é claro. Muitas vezes, aqui nesta vida, somos cumprimentados ou homenageados pelas pessoas que nos cercam. Isso pode acontecer no dia a dia ou numa ocasião especial, como um aniversário, por exemplo, e ficamos felizes com isso. No entanto, nem sempre as pessoas que nos cumprimentam estão sendo realmente sinceras, nem sempre estão de fato querendo o nosso bem ou a nossa felicidade. Mas, enquanto encarnados, não percebemos isso. Os espíritos, no entanto, já têm uma percepção mais aguçada e podem perceber quando a oração ou a homenagem é realmente sincera, mais do que imaginamos. Nosso principal meio de comunicação com os espíritos é o pensamento, por isso é que dizemos que a verdadeira oração, a verdadeira homenagem, é a do coração que ama. Por outro lado, Joana, quando falamos que os espíritos são sensíveis às nossas manifestações de respeito e carinho, estamos nos referindo aos espíritos de um modo geral, porque cada um é um, ou seja, cada espírito ou cada pessoa tem seus próprios sentimentos em relação àqueles com quem conviveu. Eles não mudam radicalmente a maneira de pensar ou de sentir só porque desencarnaram. Eles continuam amando aqueles que o amavam e ficam satisfeitos quando são por eles lembrados de uma forma ou de outra. Oferecer flores é uma forma carinhosa de expressar um bom sentimento, mas o que vai valer mesmo não são propriamente as flores, mas o sentimento de quem as oferece. Há pessoas que costumam ir ao cemitério para enfeitar o túmulo de seus entes queridos, enquanto outras preferem ornamentar a própria casa em nome deles. Como dissemos, a forma não é tão importante para o espírito quanto é o sentimento dos que lhes prestam homenagem. Muitas vezes, a ornamentação ou mesmo a homenagem atende mais às necessidades do próprio encarnado do que dos desencarnados, pois assim fazendo, eles se sentem bem consigo mesmos e gratificados pela homenagem que prestam. É bom que fique claro que a nossa relação com os familiares desencarnados é de ordem mental
espiritual e não material. É o sentimento que nos liga uns aos outros, principalmente quando estamos em planos diferentes, e é isso que eles sentem quando neles pensamos. Desse modo, uma boa lembrança, um sentimento de gratidão, uma prece ou mesmo um pedido de desculpa, muitas vezes valem mais do que qualquer outra forma exterior de manifestação. E isso pode acontecer em qualquer momento de nossa vida, e mais especificamente, no dia em que vamos ao cemitério, levando além das flores o que de melhor temos no coração. Dirigindo-se ao povo judeu, Jesus lhes disse que antes de levar uma oferta diante do altar, fossem primeiro reconciliar com o adversário e depois voltasse para fazer a oferta. Essa recomendação vale também para nós quando formos homenagear algum ente querido que partiu, porque se tivermos algo contra ele ou ele contra nós, devemos primeiramente buscar a reconciliação, mesmo na intimidade de nosso ser, através da prece a Deus, rogando para que nossas almas se entendam e se reaproximem, a fim de que no futuro, quando estivermos novamente juntos, possamos nos conduzir bem melhor um em relação ao outro. Os benfeitores espirituais afirmam que a melhor maneira de ajudar um ente querido que se foi é praticar o bem em seu nome, para que nosso gesto de solidariedade, pleno de amor, se converta em bênção de paz em seu benefício. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes. O telefone fixo é o 3471-0700. E temos também os celulares da Vivo, que é o 997-512397, e o da TIM, que é o 981-792405. E temos ainda o WhatsApp, que você pode também utilizar, que é o 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, fé e conduta. Com certeza, um dos maiores problemas é reconhecer as próprias limitações e procurar nos melhorar. Melhorar significa nos esforçar para conviver bem. Acreditamos que Deus quer o nosso bem, mas que, acima de tudo, Ele quer que sejamos bons, pois foi essa mensagem que Jesus nos deixou quando ensinou o amor ao próximo. No amor ao próximo está a regra áurea de toda convivência e o caminho da felicidade. Contudo, temos imensa dificuldade de pôr esse conhecimento em prática. É bem mais fácil fazermos a oração diária, cantar louvores, frequentar regularmente o templo, como se só isso bastasse para alcançarmos a perfeição a que Jesus se referiu quando disse: "Sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito." Analisando o nosso dia a dia, portanto, vamos perceber que é fácil falar, fácil criticar, fácil entregar-nos aos compromissos regulares que a religião nos impõe. Difícil, porém, é seguir as recomendações de Jesus. Para refletir sobre esta grave questão, Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, nos deixou a página que vamos apresentar agora. Pedimos que você, caro ouvinte, ouça esta mensagem e se prenda ao sentido de suas palavras.
Você pode falar da bondade quanto queira, mas se você não for bom, sua fala será inútil para a sua felicidade. Você pode ler livros maravilhosos que o levem da comoção às lágrimas. Todavia, se você não utilizar suas recomendações no dia a dia, não passará de um leitor ingênuo. Você pode escrever belas páginas atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não aplicá-las na sua vida, estará faltando com respeito a si próprio. Você pode dar bons conselhos àqueles que o procuram, ajudando-os a caminhar com mais coragem e segurança. Contudo, se você mesmo não segue esses conselhos, com certeza estará chamando para si graves responsabilidades. Você pode cultivar convicções sinceras em matéria de fé, mas se essas convicções não servirem para você se melhorar, sua mente se resumirá num cabide de máximas religiosas. Você poderá conhecer elevadas lições de vida e ainda poderá passar para a galeria dos santos e dos heróis. Porém, se não praticar o que aprende perante as leis divinas, terá de recomeçar tudo de novo e desta vez com mais dificuldades. Finalmente, você poderá chamar Jesus de Mestre ou de Senhor, louvando-o com suas orações, mas se não aprender a servir conforme ele recomendou, em vão será o seu esforço para agradá-lo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio, e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você ainda pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o Momento Meimei, hoje com a participação do Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, prezado ouvinte do Momento Espírita. O Lar Meimei realiza mensalmente, no mesmo dia em que distribui a cesta de alimento às famílias cadastradas, uma palestra educativa, trazendo algum profissional que se disponha voluntariamente a dar sua contribuição às famílias assistidas. Ultimamente, temos contado com a presença constante do grupo Amigos da Dalvinha, que tem se mobilizado nesse sentido, sempre trazendo novos expositores. E foi com imenso prazer que desta feita veio ao lar, nesta quinta-feira, o Sr. Luiz Carlos Gomes, mais conhecido como Sargento Gomes, antigo comandante do Corpo de Bombeiros de Garça, hoje aposentado. Ele veio com muita boa vontade de trazer aos assistidos preciosos esclarecimentos sobre acidentes domésticos. Valendo-se de seus conhecimentos e de sua vasta experiência nesse campo, deu-nos uma excelente aula de vida, referindo-se aos acidentes mais frequentes em casa, envolvendo crianças, adultos e idosos. Como evitá-los, quando da ocorrência, o que fazer, quais as providências a serem tomadas. O assunto interessou a todos. Houve várias perguntas e intervenções dos presentes, mostrando quanto ainda precisamos aprender para termos melhor qualidade de vida. Acreditamos que explicações como aqueles deveriam se estender para toda a população. De tudo que o Sargento Gomes mostrou, um ponto ficou bem claro. Os acidentes ocorrem principalmente porque as pessoas, de um modo geral, não estão bem informadas, nem sempre têm consciência do perigo a que se expõem e por isso mesmo não sabem o que fazer, seja para prevenir os acidentes, seja para socorrer as vítimas. De nossa parte,
Queremos agradecer ao Sargento Gomes pela excelente e oportuna aula que nos concedeu. Caro ouvinte, o Lar Meimei é um serviço social que o Centro Espírita Caminho de Damasco mantém para o atendimento e apoio a famílias. Sua sede fica na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, e seu telefone de contato é o 3471-0604. Se você quiser passar uma mensagem para o Lar Meimei, basta usar o seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, larmeimei@caminhodedamasco.com.br. Além de prestar atendimento no setor de alimento, saúde e educação às famílias necessitadas, o lar procura proporcionar trabalho voluntário e oportunidade aos interessados em exercitar suas habilidades de servir à comunidade, na prática do bem, desenvolvendo suas potencialidades espirituais. O Lar Meimei aceita todo tipo de colaboração para o incremento de suas atividades e promove algumas fontes de levantamento de recursos para se manter, como o Bazar da Pechincha, que se realiza toda sexta-feira a partir das 13 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. E o nosso último recado: como todos os anos, o Lar Meimei estará promovendo mais uma feira do Natal, com artesanatos e livros, doces e vários outros produtos, a ser instalada na Galeria Municipal de Garça no período de 12 a 23 de dezembro. Muito obrigado pela atenção, tenham todos um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Centro, o Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, tem passes todos os dias às 18 horas, menos na quinta-feira. Para as crianças, os passes começam às 17h30. Nesta segunda-feira, palestra sobre o tema Limites na Atuação dos Espíritos. Na próxima quinta-feira, teremos a continuidade dos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta terça-feira, às 19h30, grupo de estudos dará prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e do livro Estude e Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do livro Nosso Lar e do Livro dos Espíritos. Na sexta-feira, temos a leitura em grupo, quando lemos e discutimos capítulo por capítulo de uma obra espírita. Atualmente estamos lendo o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. É um trabalho informativo e muito interessante para quem quer conhecer mais a fundo a doutrina espírita. Entre os temas, queremos destacar o desencarne de crianças e os serviços de atendimento às crianças no mundo espiritual. Os interessados em acompanhar esse livro podem comparecer na sexta-feira às 20 horas lá no Caminho de Damasco. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei funcionam aos sábados, às 14 horas, no Lar Meimei, sob a responsabilidade da Silvia, da Vândria, da Cristiane, da Vanderly e da Mariana. Pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. E no mesmo horário, há o curso sistematizado de Espiritismo para adultos, ministrado por Tiago Gravatin. O Lar Meimei agradece todos os seus colaboradores e informa que continua com sua campanha de alimentos para reforçar e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar, eventualmente, ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato com o Caminho de Damasco, com o Lar Meimei, pelo telefone 3471-0604, ou então aqui com o nosso programa. Empréstimo de livros. Para quem quiser ler sobre Espiritismo e os mais diferentes temas sobre problemas humanos, a Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, funciona das 17 às 20 horas, nas segundas, quintas e sextas. Já aos domingos, terças e quartas, das 17h30 às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca, no empréstimo de livros e DVDs. E por falar em biblioteca, vamos ouvir agora mais uma mensagem da Sônia Marra. Bom dia, amigos. Cada um de nós, em determinadas fases da vida,
já se encontrou diante de perguntas que parecem não terem respostas. Nesses momentos difíceis, nem sempre temos força suficiente para vencer os obstáculos aparentemente intransponíveis ou enxergar oportunidades onde não vemos solução. Em horas assim, quando a dor nos envolve e a nossa convicção fica abalada, o desespero pode nos apontar caminhos que, muitas vezes, acabam resultando em sofrimento ainda maiores, como a fuga pelo vício, a depressão e, infelizmente, o suicídio. O amor pela vida é a mola mestra para uma existência saudável, repleta de experiências que nos alavancam ao crescimento interior, fortalecendo a fé e revigorando o ânimo e a esperança. Esta é a proposta do livro Para Não Perder a Vontade de Viver, de Jamiro Filho, editora ID. Um trechinho do livro para vocês sentirem o gostinho. Muitas vezes temos muitos motivos para agradecer, mas só conseguimos reclamar. De Fernando Pessoa. Às vezes, Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes, usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes, usa o tédio, quando quer nos mostrar a importância da aventura e do abandono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes, usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes, usa a doença quando quer nos mostrar a importância da saúde. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar a andar sobre as águas. Às vezes, usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes, usa a morte quando quer nos mostrar a importância da vida. Se você precisa, busque ajuda, converse, procure um profissional, porque a vida sempre vale a pena. Caminho de Damasco completará 78 anos em novembro, com palestras ao público. O Centro Espírita Caminho de Damasco, a instituição espírita mais antiga de Garça, foi fundada em 1939, portanto completará 78 anos no mês de novembro. O centro está programando 2 palestras em homenagem aos seus 78 anos. As 2 palestras terão temas relacionados e terão início às 20 horas. A primeira palestra será no dia 22 de novembro, quarta-feira, quando Karina Rafaeli, médica em Marília, discorrerá sobre a superação de problemas. No sábado, 25 de novembro, Ricardo de Souza Cavalcante, médico e professor da Unesp de Botucatu, falará como o pensamento comanda nossa vida. Ambos os expositores são atuantes nos movimentos espíritas de suas cidades e abordarão temas à luz do espiritismo. O Caminho de Damasco convida os espíritas e o público em geral para prestigiar referidos eventos. Palestra amanhã lá no CFEAC de Vila Araceli. Como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vila Araceli estará realizando amanhã, 20 horas, palestra pública, desta feita com a expositora Rosângela Souza, que abordará o tema O Médico Jesus. Após a palestra, haverá a aplicação de passes. Reuniões da Mocidade Espírita. Atenção, jovens! As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. Os diretores da Mocidade estão convidando jovens para conhecer suas atividades. Muito bem, passamos agora ao sorteio do romance histórico Simão Pedro e os Primeiros Cristãos, livro que anunciamos no início desta edição. E hoje, quem ganha o livro é um nosso ouvinte, Walter Martinez, ele que mora na Avenida Paulista, número 700, lá na cidade de Galha. Parabéns ao Walter Martinez, você pode esperar aí que nós vamos lhe enviar o livro pelo correio. E obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão.
Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.